Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na 24ª aula de resistência dos materiais a gente vai falar sobre tensões de flexão. Então, nas duas últimas aulas a gente falou sobre duas coisas muito importantes no dimensionamento de componentes em flexão e na caracterização da resposta de flexão de um elemento estrutural. Na aula 22 a gente falou sobre diagramas de momentos internos. Então, lembrando que a gente tinha falado lá anteriormente, a gente aplicou o método das seções para evidenciar como que os carregamentos externos, fluindo através do elemento em direção aos seus apoios, eles geravam momentos internos ao longo do elemento. Então a gente estava falando muito de carregamento externo nesse ponto. Na aula anterior, na aula 23, a gente falou sobre o momento de inércia diária, que era uma propriedade associada à geometria da seção transversal do elemento, que estava caracterizada e estava relacionada com o comportamento e a resposta que esse elemento daria a um carregamento de flexão. Então, lembra, o momento de inércia diária é a resistência que uma seção transversal de um determinado formato tem a rotacionar ao redor de sua linha neutra, que é o que acontece quando a gente tem um corpo fletido, né? Ao formar aquela flecha, a gente sabe que as seções transversais que antes eram paralelas, elas rotacionam ao redor de sua linha neutra. Então, por enquanto, a gente tinha falado sobre carregamentos externos e sobre geometria. Como a gente já viu para outras formas de solicitação, quando a gente mistura essas duas coisas, quantidade de carregamento externo com informações pertinentes da geometria, a gente consegue quantificar qual que é o nível de solicitação que efetivamente está afetando um elemento estrutural. A gente está buscando, em outras palavras, tensões. Quando a gente estava falando de tração e compressão e de cisalhamento, as definições de tensões eram mais simples, mais diretas. A gente pegava um valor de força que estava agindo em um determinado ponto e dividia pelo valor da área, pelo valor numérico daquela área. Para flexão, a coisa é um pouquinho mais complicada. A flexão, a gente já viu que quando a gente vai falar de tensões de flexão, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais sofisticada do que a gente tinha anteriormente. Tá? Então, para fazer essa relação em flexão, a gente tem que conhecer os momentos internos e o momento de inércia diária, que foi o que a gente apresentou nas duas aulas anteriores. Tá? Então, para a gente falar sobre tensões de flexão, que é o tema da aula de hoje, né, a gente vai fazer essa relação entre o carregamento externo e a geometria. Então, a gente vai tentar mostrar e explicar como é que a gente consegue determinar quais são os valores de tensão que estão agindo por conta dos efeitos de flexão em diferentes partes de um componente sob flexão e em diferentes partes dessa seção transversal. Tá bom? Então, as tensões de flexão, a gente viu lá desde o começo, desde a aula de introdução sobre flexão, a gente viu que um corpo que estava sofrendo flexão, ele tenderia a ter uma parte da sua seção transversal solicitada em compressão e uma parte da sua seção transversal solicitada em tração. A gente viu que isso se devia à formação daquela flecha, da curvinha que estava se formando, dependendo do sentido que ela estava. A gente tinha associado isso a um sinal de momento interno positivo ou negativo. E a gente viu que nos dois casos a gente teria uma parte da seção sendo tracionada e uma parte da seção sendo comprimida. Então, nesse sentido, a gente também tinha visto lá desde a introdução que não fazia mais sentido a gente tentar caracterizar o estado de tensões de um elemento estrutural sob flexão a partir de uma média de tensões. Isso é o que acontecia anteriormente, né? Quando a gente falou dos esforços de tração e de compressão, a gente falava tensão média de tração, tensão normal média agindo sobre uma seção transversal. Quando a gente falou de cisalhamento, a gente também caracterizou. Existem outras formas de pensar sobre cisalhamento, tá? Mas do jeito que a gente apresentou aqui nesse curso para vocês, fazia sentido a gente pensar nas tensões médias de cisalhamento para várias aplicações. Tá? Isso não faz sentido quando a gente está falando em flexão, porque a gente tem partes, pela própria definição do que é a flexão, a gente tem partes de um corpo que tem um sinal de tensões, um sinal positivo associado à tração, e outra parte do corpo que está associado a um sinal negativo, então tensões de compressão. Se a gente fosse fazer a média, numa seção simétrica, por exemplo, se a gente fosse fazer uma média, a gente chegaria a uma média igual a zero, como se o corpo não estivesse sendo solicitado, quando a gente sabe que a tensão está solicitando consideravelmente aquele corpo. Tá? Então a gente tinha visto já na aula de introdução, na aula 21, que se desenvolvia um perfil de tensões numa seção transversal. Então, basicamente, isso que vocês estão vendo aqui. Então, um corpo que está solicitado em flexão, a gente vai ter uma parte, nesse caso aqui, sobre a linha neutra está marcada como esse NA ali, o eixo neutro, né, o neutral axis. Parte de cima está sendo comprimida, então vocês estão vendo que todas as setinhas ali estão apontando para dentro, comprimindo essa parte ali, e a parte de baixo está sendo tracionada, né, então seria o caso no momento interno que a gente associou ao sinal positivo, tá, que é formando aquela boquinha feliz, a parte de cima do corpo comprimida, a parte de baixo sendo tracionada. Tá.
Então, se eu estou falando de um perfil de tensões como esse, e eu preciso caracterizar como é que o corpo, qual é o nível de solicitação ao qual o corpo flexível está sendo sujeito, tá? A gente tem que pensar em caracterização do nível de tensão para diferentes pontos dessa seção. Eu tenho que ter uma forma de descrever esse perfil de tensões ao longo de toda a seção transversal. Então, caracterizar as tensões ao longo de uma seção, claramente vai envolver, mais uma vez, assim como a gente já tinha feito na aula 22 de diagramas de momentos internos, vai envolver a nomenclatura e o formalismo associado a funções. Tá? Então, se eu tenho diferentes valores de tensão para diferentes pontos daquela seção transversal, como que eu caracterizo a seção transversal inteira vai ser através de um formalismo de funções. Então eu vou dizer que a tensão vale um certo valor que depende de um número que define qual é essa posição. Tá? Então, se vocês prestarem bem atenção na seção, no perfil de tensões que eu mostrei ali no slide anterior, tá? É mais importante para a gente saber não tanto a posição horizontal, vamos dizer assim, né? Se a gente estiver trabalhando no plano da folha, a gente pega a seção transversal e olha ali de frente. Se eu caminhar na linha horizontal, eu estou caminhando sobre a linha neutra, por exemplo, sem me distanciar dela. E se vocês olharem na figura que a gente viu agora há pouco, sobre linhas horizontais como essas, tensões têm valores constantes. Então, o que é mais importante para a gente é a gente saber o quão distante a gente vai estar da linha neutra. Sobre a linha neutra, por definição, linha neutra tem esse nome neutro por isso, né? Sobre a linha neutra as tensões valem zero, e à medida que a gente vai se afastando dessa linha neutra, a gente vai aumentando ou reduzindo essas tensões por sinal positivo ou sinal negativo. Tá? Então, o que é fundamental para a gente é ter uma variável que caracteriza essa distância da linha neutra. E a gente vai chamar essa distância da linha neutra pela variável y. Tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho é isso aqui, né? Então, tem uma seção transversal, por exemplo, retangular como essa, em amarelo. A linha neutra está essa linha tracejada verde, que está sendo mostrada aqui com o meu dedo. E a posição y é a distância a partir da linha neutra. Se eu estiver em cima da linha neutra, y vale zero. Se eu estiver para cima da linha neutra, y é positivo. Se eu estiver para baixo da linha neutra, y é negativo. Tá? Então é como se a gente tivesse posto a origem do eixo y aqui onde está o meu dedo, tá? Eixo y para cima, e positivo para cima e negativo para baixo. Tá bom? Então, com isso, tendo definido essa grandeza como uma grandeza fundamental para a gente definir os valores de tensão para diferentes pontos da seção transversal, a gente chega num ponto muito importante que a gente mostra a equação principal envolvida nos cálculos de flexão. Tá? A equação de flexão, ou a equação para as tensões de flexão, é dada da seguinte forma. Tá? Então, a gente tinha visto já, então, desde a primeira aula, que as tensões de flexão são solicitações de natureza diferente das solicitações de tração e compressão, mas no final das contas, quando a gente olha para uma seção transversal, ficou muito claro que o que acontecia quando a gente tinha uma seção sendo fletida, né? A gente tinha claramente um pedaço do corpo que tinha comprimentos reduzidos e outro pedaço do corpo que tinha comprimentos alongados, ou seja, a gente tinha efeitos de tração e de compressão, embora o carregamento não fosse de tração e compressão. Tá? Então, por isso, como a gente tem tensões, efeitos de tração e compressão, a gente vai ter tensões que provocam mudança de comprimento, e essas tensões a gente tinha denotado lá desde tração e compressão como a letra grega sigma. Tá? Então, as tensões que estão agindo em qualquer ponto, num determinado ponto da minha seção transversal, são tensões de tração e compressão, e elas estão associadas a quê? Elas estão associadas ao valor dos momentos internos naquela seção. Então, por isso que a gente apresenta agora apenas essa equação para tensões de flexão, agora que a gente já sabe como que a gente determina quanto que vale os momentos internos para diferentes pontos da seção. Tá? Então eu preciso saber quanto é que vale o momento interno naquele ponto. Eu preciso saber, dentro da seção, qual distância que eu estou da linha neutra. E eu preciso conhecer, finalmente, qual que é o momento de inércia diária dessa seção transversal. Tá bom? Então, vamos deixar aqui bem claro. Então a gente tem, né, nessa forma, o momento interno no ponto. Então a gente tem o eixo, digamos, uma estrutura, um elemento estrutural tem um certo comprimento, eu escolho um determinado ponto e naquele ponto eu calculo, utilizando o método das seções, quanto é que vale o momento interno naquele ponto. Esse valor de momento interno eu pego e armazeno nessa variável E. Dentro dessa seção agora, se eu pego essa seção, né, escolhi aquele ponto, corto e olho essa seção de frente. Dentro dessa seção eu tenho esse desenho amarelo que está aqui. Tá? Dentro dessa seção a gente caracteriza, a partir da linha neutra a gente vai definir diferentes posições, y para cima, positivo, y para baixo, negativo, e para esses diferentes pontos caracterizados pelo y, pela diferença de altura que ele tem com relação
a linha neutra, a gente vai armazenar essa variável na variável y. Tá? Isso vai ser dado em milímetros. E por fim, a gente tem o momento de inércia diária dado em milímetros a quarto, como a gente viu na aula passada. Tá bom? Então, é importante que vocês tomem muito cuidado quando vocês forem aplicar essa fórmula para determinar as tensões de flexão. Tem que tomar muito cuidado com as unidades, tá? Então, os momentos internos, a gente tinha visto lá nas aulas de diagrama de momentos internos, muitas vezes a gente chega em diferentes unidades de momentos internos que são coerentes, né? Então, Newton metro é uma unidade perfeitamente coerente de momentos internos e tal. Para a gente trazer esses valores de momentos internos para dentro da equação das tensões de flexão, a gente tem que tomar cuidado para que todas as unidades façam sentido. Tá? Então vamos olhar aqui. Esses momentos aqui, estou recomendando que vocês sempre ponham ele em Newton milímetro. Tá? Se tiver em Newton metro, transforma para Newton milímetro, como se 1 metro tem 1000 milímetros, 1 Newton metro tem 1000 Newton milímetros. Então, transformem sempre para Newton milímetros. Por quê? Eu tenho Newton milímetro aqui, multiplicado por milímetro, né? O y está medido em milímetros, então eu tenho Newton vezes milímetro ao quadrado. E aqui embaixo eu vou ter milímetros a quarta. Então, milímetro ao quadrado aqui de cima vai cortar com milímetro a quarta aqui de baixo, e vai sobrar Newton por milímetro quadrado, que é a nossa unidade de megapascal, que é a unidade que a gente vem trabalhando com tensões desde o começo desse curso. Tá bom? Então, essa é a nossa fórmula de tensões de flexão. Vocês vão ter que estar muito familiares com ela e confortáveis para trabalhar com ela, sempre tomando bastante cuidado com essas unidades, tá? Que as unidades estejam todas compatíveis. Então, pinta uma dúvida aqui, né? O que a gente pode perguntar, tendo visto essa fórmula, né? A nossa pergunta básica é assim, onde que a gente vai ter um momento máximo numa seção? Tá? Em outras palavras, o que eu estou perguntando é, se alguma coisa vai falhar em flexão, lembra que a gente está falando em dimensionamento, a gente está falando em falha, a gente está falando em chegar num nível de tensão que eu não tolero mais. Então, se vai ocorrer uma falha, a partir de onde que vai ocorrer essa falha? Tá? Então, claramente, como a gente já tinha falado anteriormente, não faz mais sentido a gente pensar num valor médio de tensão válido para toda essa seção. A seção inteira não está solicitada da mesma forma. A gente tem partes da seção que estão solicitadas mais do que outras partes. Então, qual que é a parte que está mais solicitada em flexão? Fica muito claro, se a gente olhar para a nossa fórmula aqui, que o momento interno ele é constante para toda a seção. Né? O momento interno é o que está agindo sobre essa seção inteira. Então, isso aqui é constante na seção e isso aqui é constante na seção também. Isso é a propriedade da seção inteira. As coisas que variam para diferentes pontos da seção vão ser o y e com ele o sigma. Ou seja, se eu conseguir determinar qual que é o ponto onde eu tenho o y máximo, a maior distância possível nessa seção a partir da linha neutra, eu vou achar qual é o ponto de tensão máximo. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho é isso. Né? Para a minha seção transversal, a partir da linha neutra, o ponto dessa seção transversal que está mais afastado da linha neutra, então nesse caso aqui que está sendo mostrado, né? A partir da linha neutra, o topo desse quadradinho ali em cima é a maior distância possível com relação à linha neutra. Esse é o y máximo no nosso caso. Então, se eu tenho y máximo, ao jogar o y máximo dentro dessa forma, se as outras coisas são constantes, se o y é máximo, o sigma vai ser máximo também. Tá bom? Então, com isso a gente já começa a entender alguma coisa, né? Algumas coisas sobre flexão. Quando eu estou solicitando alguma coisa em flexão e ela vai falhar, as coisas vão falhar sempre do ponto mais distante da linha neutra em direção à linha neutra. Então, ele vai começar a falhar pela parte de fora, pela parte de cima ou de baixo, tá? Em direção ao meio. Ele nunca vai falhar do meio para fora. Outra coisa que a gente percebe aqui, né? Eu falei para vocês que a gente estava falando em um formalismo de funções. Né? Eu poderia ter escrito aqui que esse sigma é um sigma que depende de y. E se sigma depende de y, né, fica muito claro que se essas duas coisas aqui são constantes, eu estou falando de uma equação de reta também. Tá? Então é alguma coisa, que é um valor constante, multiplicado por esse valor de y. Isso descreve adequadamente a evolução das tensões para dentro do perfil de uma seção transversal como uma linha reta. Tá? Então ele varia linearmente a partir da linha neutra em direção às extremidades. Tá bom? Ele tem uma certa inclinação, que vale n dividido por i, e ele vai inclinar, com essa inclinação ele vai partir de zero da linha neutra em direção aos valores maiores quanto mais distante a gente tiver. Tá bom? Então, uma coisa que é importante a gente falar aqui, eu não estou discutindo extensamente isso aqui, tá? Mas existem materiais, então, de novo, né, o que é a partir de onde ele vai falhar, voltando para a minha pergunta anterior. Então, para uma seção simétrica como essa aqui que está aqui, desse lado aqui, a gente vai ter exatamente o mesmo y na parte de cima e na parte de baixo, certo? O y máximo, a maior distância a partir da linha neutra vai ser igual na parte de cima e na parte de baixo. Ele vai falhar por onde? Por cima ou por baixo? Então, vocês têm que lembrar do que a gente tinha falado anteriormente, né, que uma parte da seção está sendo solicitada em compressão e uma parte está sendo solicitada em tração.
Dependendo do material, eles têm comportamentos iguais. Pode ser que eles tenham comportamentos iguais em tração ou em compressão. E daí a gente não tem como saber muito certamente a partir de qual dos dois comportamentos vai fazer ele falhar. Só que existem materiais que se comportam de forma diferente em tração e flexão, em tração e compressão. E isso vai fazer com que eles entrem em falha em uma seção, preferencialmente uma seção com relação a outra. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo em seguida, mas é importante vocês começarem a refletir sobre isso. Quando a gente fala de tensões máximas, uma coisa que eu queria deixar claro, tá? Sempre que a gente fala, onde que a gente vai ter a tensão máxima, tá? Não é o momento máximo. A gente vai ter a tensão máxima que a gente tem nessa seção. A tensão máxima a gente está pensando muito em módulo, tá? Nesse momento aqui. Sem considerar as características do material que pode se comportar de forma diferente em tração ou compressão. O que a gente está procurando, quando a gente está procurando a tensão máxima nesse momento, é achar o valor máximo em módulo. Então ele pode ser o valor negativo ou o valor positivo, tanto faz, tá? A gente está se preocupando só com o módulo desse cara nesse momento. Então, para a gente trabalhar um pouquinho em cima dessa equação, vamos pegar um exemplo, tá? E na aula 22, na aula de diagramas de momentos internos, a gente tinha resolvido um problema relativamente simples, tá? Para o qual a gente tinha caracterizado qual era o ponto de máximo momento. Então a gente já tinha feito todo o trabalho de construir o diagrama de momentos internos. Tá? Então a gente vai aproveitar esse trabalho e em cima desse trabalho a gente vai determinar qual que é para aquele problema o valor de tensão máxima que está atuando. Então lembrando, né, o nosso problema tinha essa cara aqui, né, uma barrinha entre um pino e um rolete, sendo carregado com uma única força vertical apontando para baixo, com a força valendo 250 newtons, distância da força até o rolete de 1,5 metros e distância da força até o pino de 2 metros. Agora eu estou falando para vocês que a gente vai considerar que esse elemento estrutural verde ali, ele tem uma seção transversal uniforme. Então em qualquer ponto, né, desse comprimento que você cortar, você vai ter a mesma seção transversal. E essa seção transversal vai ser alguma coisa retangular com base de 50 milímetros e altura de 25 milímetros. Tá bom? Então, lembrando ali o que a gente tinha resolvido lá naquela aula, tá? A gente tinha feito esse diagrama de momentos internos e a gente tinha chegado à conclusão que o lugar onde a gente tinha momento máximo nessa estrutura era o ponto de aplicação de força. E esse momento máximo ele valia, né? A gente tinha feito toda essa dedução, convido, se vocês não viram ainda esse vídeo, assistam ali a aula 22. Ele valia 214,29 Nm. Tá bom? A gente tinha achado esse valor lá, então a gente vai aproveitar esse valorzinho aqui no topo, era o máximo de valor de momento. Então naquele ponto é a seção, entre todas as seções transversais dessa estrutura, é a seção que vai estar solicitada com maior valor de momento interno. Tá? Lembrando sempre, essa é a lógica, identificação do qual que é a seção mais solicitada faz parte da lógica de dimensionamento que a gente faz. Né? A gente não vai fazer o dimensionamento para cada uma das seções, a gente vai fazer o dimensionamento para a seção mais solicitada, porque se a seção solicitada aguentar, todas as outras seções vão aguentar também por definição. Tá bom? Então, pegando esses resultados que a gente já tinha, vamos agora aplicar. Como eu tinha dito, né, a gente já identificou que a localização da seção com maior momento interno, a gente está focando então só nesse ponto, tá? Nesse ponto da estrutura, e com esse ponto da estrutura a gente vai aplicar os conhecimentos que a gente tem visto agora nessa aula. Então, a nossa seção transversal, como eu falei para vocês, é uma seção retangular uniforme, de base 50 mm e altura 25 mm. Por ser uma seção simétrica, tá, a linha neutra está passando exatamente na metade dela. Então, está ali na metade, essa linha verde tracejada. E a partir dessa linha neutra, a gente vai traçar os y, né, as alturas, as diferenças de altura com relação à linha neutra. Pois bem, a gente está perguntando, então, qual que vai ser a tensão máxima na estrutura. E a gente viu no slide anterior que a tensão máxima vai acontecer no ponto de altura máxima, de y máximo. Tá? Então, qual que é o y máximo para esse cara? Fica muito claro na hora que a gente desenha que o y máximo, para uma estrutura simétrica, para um perfil simétrico como esse, ele vai valer exatamente metade da altura. Tá bom? Então tá ali, né? Eu tenho uma altura de 25 mm, a partir da linha neutra, a maior distância que eu posso ter da linha neutra até um ponto que ainda esteja dentro da estrutura é de metade dessa altura. Tá? Pois bem, então se nesse ponto de y máximo eu vou obter a minha tensão máxima aplicando a fórmula das tensões de flexão. Então, para essa seção, eu calculo quanto é que vale um momento de inércia diária, né? Base vezes altura ocupa sobre 12, como qualquer seção retangular. Então, substituo os valores, base vale 50, altura vale 25, faço essas contas. E eu chego à conclusão, então, que o meu momento de inércia diária vale 65.104 milímetros a quarta. O meu y máximo, né, vale metade da altura, então se a altura valia 25, o meu y máximo vale 12,5 milímetros.
tá bom? Então vocês observam aqui que a gente já tem o I já está em milímetros a quarta e o Y máximo está em milímetros. Só que o nosso momento está ali aparecendo em Newton-metro. Né? Para tudo fazer sentido em termos de unidades, eu tenho que converter esses Newton-metros para Newton-milímetros. 214 Newton-metro, para converter para Newton-milímetro, é 214 mil Newton-milímetro. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente está fazendo agora é uma aplicação simples, né, da fórmula de tensões que eu acabei de mostrar alguns slides atrás. Tensão máxima vai acontecer quando? Vai acontecer na seção que tem o máximo momento e na altura máxima com relação à linha neutra. Tá bom? Então o momento máximo vai ser na seção de momento máximo com altura máxima, y máximo. Então a gente tem esse menos ali na frente, tá? Não pode esquecer esse menos, a gente já vai comentar um pouquinho para que ele serve, tá? Então eu vou ter menos, momento máximo é 214.290, tá bom? Convertido de Newton-metro para Newton-milímetro, y máximo 12,5 milímetros e momento de inércia diária 65.104, e fazendo essa conta a gente chega à conclusão que nessa seção transversal a gente está carregando esse corpo com 41,14 megapascals. Faltou um menos ali, tá? Porque eu peguei o y máximo da parte de cima, então esse menos ali vai continuar existindo, tá? Como a seção era simétrica, eu podia ter pego o y, a maior distância em módulo com relação à linha neutra, eu podia ter pego o valor negativo, daí ficaria o y máximo negativo ali dentro, o menos cortaria com menos, daria mais. O que isso quer dizer? Se eu peguei esse y máximo na parte de cima, né, deixei o valor positivo e por isso eu deveria ter o sinal negativo aqui, na parte de cima, que sinal de tensão que vai sair? Ele deveria ter saído menos 41,14, tá bom? Menos 41,14 quer dizer o quê? Que a gente está comprimindo a parte superior dessa seção transversal. Observe, então, né, y máximo está na parte de cima, a parte de cima entra ali y máximo com o valor positivo aqui dentro, com o menos da fórmula eu deveria ter sobrado um meninhos aqui, um menosinho na frente desse 41,14. Menos 41,14 megapascals quer dizer que eu estou comprimindo essa parte da seção. Faz sentido isso? Faz, né, gente? Então observa aqui, essa força está sendo aplicada assim, e a gente está formando então uma boquinha virada para cima, né? Então se essa boquinha virada para cima, o momento está positivo, que é o que a gente pegou da nossa seção ali, com esse momento positivo, essa parte de cima da seção, da seção transversal está sendo comprimida, claramente, né? A parte de cima desse cara, por estar curvado desse jeito, ele está sendo comprimido, e a parte de baixo está sendo tracionada, aumentando seu comprimento. Então fica muito claro, logicamente, para que existe esse sinal negativo, né? Ele faz compatibilizar as nossas definições do que era um momento interno positivo com o efeito de tração ou compressão, né? Então ele compatibiliza a convenção de sinais de tração e compressão, positivo para tração e negativo para compressão, com a nossa convenção de sinais de momentos, então boquinha para cima positivo e boquinha para baixo negativo, tá? Então, vamos lá. Então, como eu disse, já várias dessas coisas que eu vou fazer, observações que eu vou fazer que a gente já tinha comentado, mas vale a pena passar por elas de novo. Tá? Então, observe que o y máximo ele pode estar tanto acima quanto abaixo da linha neutra. Não são todas as seções que são seções simétricas, tá bom? Então, existem seções de diversos tipos diferentes. Convido até vocês verem mais uma vez o vídeo sobre o momento de inércia, tá? E eu mostrei lá perfis de viga que não são simétricos, por exemplo. Então, para esses perfis de vigas que não são simétricos, às vezes você tem valores de tensão, valores de y que não são iguais para cima ou para baixo da linha neutra. Tá? Então, você tem que sempre observar. O y máximo é sempre o y máximo em módulo, a maior distância em módulo a partir da linha neutra. Tá? Não se esqueçam disso. Nos perfis simétricos, especificamente, que é a maioria dos perfis que a gente vai trabalhar, acho que todos os perfis que a gente vai trabalhar, né, em todos os exemplos que eu vou trazer para vocês, a gente tem y máximo nos dois lados da linha neutra. Tá? Isso quer dizer que a gente tem a mesma tensão em módulo, tanto no lado comprimido quanto no lado tracionado, conforme a gente já falou anteriormente, e a partir daí a gente tem que conhecer quem que é o material para saber se isso faz alguma diferença para ele ou não, se ele vai falhar, tender a falhar mais em compressão ou em tração, vai depender se esse material se comporta igual nas duas direções. Se ele é um material que a gente chama isotrópico, que se para ele tanto faz se ele está em tração ou compressão, ele chega numa tensão de falha de mesmo módulo, ou se ele é um material que não é isotrópico, né, anisotrópico, que ele se comporta de maneiras diferentes, de maneira diferente em tração ou em compressão. Então, nesse caso, ele pode começar a plastificar, por exemplo, né, entrar em escoamento antes em tração do que em compressão, ou vice-versa, tá bom? Ou tensão de ruptura, dependendo do seu critério de falha, tá bom? Isso é um próximo momento, quando a gente for falar de dimensionamento em flexão.
Então, como eu tinha mostrado ali anteriormente, né, o sinal da fórmula, o sinal negativo dessa fórmula, compatibiliza as nossas convenções de sinal de tração e compressão, positivo e negativo, com a nossa convenção de sinal de momentos internos. Positivo quando a boquinha está para cima e negativo quando a boquinha está para baixo. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado, né? Inclusive faltou aquele sinalzinho ali quando eu escrevi a equação, esqueci de botar o último sinalzinho depois do último igual, né? Até antes tudo estava tudo certinho, mas espero que vocês não esqueçam quando forem fazer os exercícios de vocês, porque daí fica bem coerente, né? O ponto que vocês escolheram, vocês conseguem saber tanto o valor da tensão quanto o sinal dessa tensão, se ele está provocando compressão ou tração naquele elemento. Tá? Então, acho que é um bom momento agora de vocês praticarem por vocês mesmos, né, os conhecimentos que a gente tem visto agora de tensões de flexão. E eu vou deixar vocês com exercícios, tá? Então, geralmente eu recomendo, né, se vocês quiserem fazer os exercícios, eu recomendo que assim que eu passar ali para os exercícios, deem um pause, copiem os exercícios, resolvam, e daí depois, se quiserem, vejam o resto do vídeo para a gente terminar de conversar a respeito da matéria, tá? Mas basicamente eu gostaria que vocês resolvessem esses problemas. São os problemas que eu já passei antes na aula de diagrama de momentos internos, então se você já fez os exercícios de diagrama de momentos internos, você já tem disponíveis os diagramas para essas estruturas, daí fica muito mais fácil vocês determinarem qual é a máxima tensão atuante. Se você ainda não fez os exercícios, lembre-se que você vai ter que fazer isso nessa sequência, né? Você primeiro vai ter que fazer os diagramas de momentos internos para essas três estruturas. A partir do diagrama de momentos internos, você identifica qual que é a seção que está mais solicitada em termos de momentos internos, né? Qual que é o ponto de maior momento interno que você tem nessa estrutura. E a partir desse ponto de maior momento interno, aí sim você aplica a equação de definição de tensões de flexão que a gente apresentou na aula de agora. Tá? Então, o que muda dessas seções todas? Né? Para cada uma dessas seções eu estou mostrando para vocês, para cada uma das estruturas eu estou mostrando seções transversais diferentes. Então, para a nossa primeiro problema que a gente tem aqui com essa força aplicada de 1,2 kN nessa ponta, a gente tem uma seção transversal circular, uniforme, né, sólida, de 100 mm de diâmetro. Para esse segundo exercício, que está aqui embaixo, que é carregado com duas forças, uma força de 150 para cima, outra força de 150 para baixo, a gente tem uma seção transversal retangular de base 50 mm e altura 80 mm. E finalmente, para esse poste que está engastado no chão, na vertical, que está carregado com 90 mm para a direita no ponto A e 130 N para a esquerda no ponto B, ele é um elemento tubular, tá, com um diâmetro externo de 75 mm e diâmetro interno de 65 mm. Então, tomem bastante cuidado para esses problemas, né, para vocês calcularem de forma adequada tanto o momento de inércia diária, quanto identificar corretamente quanto equivale o y, né, o valor a distância com relação à linha neutra. Tá bom? Então, gente, pela aula de hoje era isso, tá? Então, terminando esse nosso caminho preliminar antes de chegar nas tarefas de dimensionamento e flexão, a gente viu um conceito muito importante, né? Agora a gente conseguia, sim, aliar tudo que a gente tinha visto de carregamentos internos e geometria, e dessa mistura caracterizar como é que está solicitada, em termos de tensões, né? Como é que estão solicitadas as seções transversais dos elementos que estão sendo fletidos, tá? De corpos que estão sujeitos à flexão, a gente consegue caracterizar, então, e definir matematicamente quanto é que valem os valores daquele perfil de tensões que a gente tinha mostrado lá desde a primeira aula de introdução de flexão, tá bom? Na próxima aula, né, nas próximas aulas, na verdade, a gente vai falar mais sobre tarefas de dimensionamento, efetivamente, né, de como que a gente aplica isso na prática para definir tamanhos de estruturas, ou qual é a carga máxima que uma estrutura aguenta, né, todas aquelas tarefas de dimensionamento que a gente vem discutindo já desde um pouco antes da gente começar a falar de tração e compressão efetivamente, tá? Então, lembrando sempre, o objetivo dos conhecimentos que a gente desenvolve aqui nesse curso de resistência dos materiais é vocês serem capazes de dimensionar elementos com carregamentos relativamente simples ali, nem sempre tão simples, mas na maior parte das vezes bastante simples, que vocês consigam dimensionar, e são coisas bastante práticas e muito associadas à atividade do profissional da área técnica de mecânica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Antes, acho que da aula de dimensionamento, não sei ainda como é que a gente vai fazer, tá? Mas antes da aula de dimensionamento, muito provavelmente a gente vai ter uma aula, fazer um pequeno parênteses para começar a discutir uma coisa que a gente vem escondendo meio que para baixo do tapete até agora, que são cargas distribuídas, né? Cargas de peso próprio, por exemplo, ou cargas que não estão concentradas. Tudo que a gente tinha visto até agora eram cargas concentradas, forças concentradas em pontos, momentos concentrados e tal.
Eu acho mais interessante para a gente fazer tarefas de dimensionamento mais reais, mais associadas ao mundo real, que a gente comece a tratar com as questões de peso próprio também. E por isso a gente vai fazer uma aula parênteses ali entre essa aula de agora e a aula de dimensionamento, que seria a aula que seguiria mais naturalmente essa aula de agora. E vai fazer essa aula parênteses que vai nos dar um ferramental novo para a gente poder fazer tarefas de dimensionamento mais completas, envolvendo casos mais reais, mais condizentes com o mundo real. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês ficaram com perguntas, deixem aqui nos comentários do vídeo. Se estiverem fazendo o curso no Moodle, né, usem os fóruns das suas disciplinas. Muito breve a gente volta então com mais aulas de resistência dos materiais. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e até logo.